Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje iremos falar sobre as classificações dos ângulos. Bom, antes de mais nada, peço para que se inscreva caso não seja inscrito aqui do canal. Antes de falar sobre ângulos, é importante saber o que são retas, certo? Bom, retas são linhas sem curvas formadas por pontos e sem espaço entre eles. Elas são infinitas e ilimitadas, ou seja, retas não pode ter curva, tá? É um monte de pontos, infinitos pontos, um do lado do outro, sem espaço entre eles e não pode ter curva. Um exemplo de reta, tá? E aqui vai algumas definições. Primeiro, quando a gente fala sobre retas, é importante ter essa setinha aqui dos dois lados, tá bom? Temos duas formas de representar retas. Primeira, letra minúscula, tá ok? Ó. Letra minúscula. Ou a gente coloca dois pontos sobre a reta e pontos é representado por letra de forma, tá bom? E a gente coloca isso aqui, ó, AB. E em cima do AB coloca uma setinha para os dois lados para dizer que é uma reta, tá bom? Tem que ter essas duas setinhas. Tudo bem? Essas são as duas formas de representar retas, escrever retas. E agora, definição importante. Semirreta. Possuem um ponto inicial, mas não possuem um ponto final. É uma parte da reta infinita somente de um lado. Ou seja, ele vai pegar a reta aqui e vai meio que cortar ela. Repare. Repare só que agora não tem mais seta dos dois lados, só de um lado. Ou seja, semirreta é um pedaço da reta, tá? Então vamos lá. Coloca-se um ponto no início e um ponto qualquer na reta e representa dessa forma AB e a setinha na direção de que ela está indo. Está indo para a esquerda para a direita. Ou também pode ser representado por uma letra minúscula, tá ok? E outra definição importante, antes de falar sobre ângulos, são segmentos de retas. É uma parte da reta que possui ponto inicial e ponto final. São finitos, os segmentos são finitos. É a parte de uma reta que pode ser medida, ou seja, é a única parte da reta que pode ser medida de fato, porque aqui, ó, ela é infinita, tá ok? Então, ela tem começo e tem fim. E para representar esse segmento de reta, a gente coloca AB e um traço em cima. Repare que não tem mais setas, tá ok? Então vamos lá. Agora, sabendo o que é segmento de reta, não é? Vamos à definição de ângulos. Chama-se ângulos a região entre duas semirretas, lembre-se, duas semirretas, tem começo e não tem fim, que partem de uma mesma origem. Podemos dizer ainda que um ângulo é a medida da abertura de duas semirretas que partem da mesma origem. São medidos em graus ou em radianos. Definição, pessoal. Aconselho que escrevam essas definições, tá ok? Então aqui está um exemplo. Então vamos lá. Um segmento de reta OA e outro segmento de reta OB. Eles partem da mesma origem, tá ok? Então tudo isso aqui, ó, é ângulo. E sempre vai ter a mesma medida, tá ok? Se aqui tiver, vamos supor, 30 graus, esse esquema aqui também é 30 graus, tá ok? Então, tudo aqui tem a mesma medida, tá ok? E essa parte é representada e é chamada de ângulo. Bom, vamos lá aos elementos do ângulo. O ponto O, que é esse aqui, é o vértice do ângulo. E as semirretas OA e OB são os lados do ângulo. Classificação de ângulos. É a nomenclatura dos principais ângulos, tá ok, pessoal? Ângulo de uma volta. Esse ângulo representa a volta completa, possuindo exatamente 360 graus. Ou seja, pessoal, aqui tem duas semirretas. Pode ver, ó, OA
e OB, uma sobre a outra. O que aconteceu aqui foi o seguinte, que um dos lados ele abriu, deu a volta todinha e encostou exatamente em cima do outro lado, tá ok? Então, quando tem esse círculo aqui, ó, a gente fala que é um ângulo de uma volta, tá ok? E vale 360 graus. Aprendam isso, pessoal. Muito importante. O ângulo de uma volta é 360 graus. Ângulo raso, tá ok? O ângulo de meia volta. O que aconteceu aqui? Ele pegou e abriu só até a metade, ó. Ou seja, é a metade de 360, pode ver, ó. Logo, ele vale 180 graus, tá ok? Próximo e o mais conhecido, tá ok? É o ângulo reto. Possui exatamente 90 graus. Quando isso acontece, podemos dizer também que as semi-retas se cruzam de forma perpendicular. Nós iremos falar mais sobre isso quando estiver trabalhando sobre retas, tá ok? Então, quando duas retas, ou semi-reta aqui no caso, né, se cruzam formando um ângulo de 90 graus, a gente fala que elas são perpendiculares, tá ok? E outra coisa, o ângulo de 90 graus ele é representado por um quadradinho assim, tá? Ângulo nulo. O ângulo nulo não possui abertura, ou seja, tem 0 graus. Ó. Ângulo agudo. Quando sua medida é um número maior do que 0 graus e menor do que 90 graus. Então, esse ângulo aqui, ele não tem uma medida específica, tá? Pode ver que todos os outros têm ângulo nulo, 0 graus, ângulo reto, 90 graus, ângulo raso, 180 graus e ângulo de uma volta, 360 graus. O ângulo agudo é um ângulo que vale menos do que 90 graus e mais do que 0 graus, tá ok? Então, ó, essa abertura aqui, por exemplo, ela vale menos do que 90 graus. E uma forma de você saber se vale ou não é traçar uma linha imaginária aqui conforme ela faça 90 graus, ó. Certo? Essa linha aqui, ela vale 90 graus com OA. Ou seja, qualquer semi-reta que passa daqui até o OA vale menos do que 90 graus. Ou seja, esse ângulo aqui recebe o nome de ângulo agudo, tá ok? Esse e qualquer outro que você fizesse aqui, ó. Esse aqui também, esse aqui também. Tudo isso aqui é ângulo agudo, menos do que 90 graus. Todos que tivessem para cá, uma outra semi-reta, seria menor do que 90 graus. Ângulo obtuso. Quando sua medida é maior do que 90 graus e menor do que 180. Ou seja, agora eu vou fazer uma linha aqui para falar que aqui é um ângulo de 90 graus. Repare que agora, ó, ele passa dessa abertura aqui, ou seja, ele é mais do que 90 graus. Mas o que ele não pode fazer? Passar daqui, ó. Ele não pode vir mais do que para cá, tá ok? Então, para ser um ângulo obtuso, ele tem que estar nesse espaço aqui, ó. Tem que valer mais do que 90 graus e menos do que 180 graus. Bom, vamos responder algumas questões, certo? Sobre as classificações dos ângulos. Peço que pause o vídeo e tente responder o que foi abordado agora. Durante a elaboração de um projeto, um arquiteto coletou algumas medidas de ângulos na planta. As medições foram 90 graus, 120 graus, 75 graus. Na geometria, sabemos que os ângulos podem ser classificados de acordo com sua medida, foi o que nós vimos ainda agora. Nesse caso, os ângulos coletados pelo arquiteto são respectivamente, respectivamente, pessoal, na mesma ordem que foi falado aqui, certo? 90 graus, 120, 75. Bom,
90 graus é um ângulo muito conhecido, que é chamado de ângulo reto, tá ok? Então não é A, não é B e não é E. 120 graus é o ângulo obtuso, tá? O ângulo obtuso ele vale mais do que 90 graus e menos do que 180. Então, resposta certa, letra D, tá ok? E o ângulo agudo vale menos do que 90 graus. Ângulo agudo. Tranquilo? Resposta certa, letra D. Vamos lá, questão 2. Com base no desenho do ângulo abaixo, indique V para verdadeiro e F para falso. Afirmação 1. O desenho pode indicar um ângulo reto? Bom, pessoal, aqui está o ângulo, tá? Para ele ser um ângulo reto, ele tem que valer 90 graus. Ou seja, esse lado aqui com esse que eu criei, ou seja, com esse aqui, deveria ser 90 graus, o que não é. 90 graus é com esse que eu acabei de criar. Então, ele não é um ângulo reto. Falsa. Já não é a B e nem a C, porque diz somente a 2 ou a 3. 2. Esse desenho poderia indicar um ângulo de medida maior do que 90 graus? Não, para ser 90 graus, deveria ser aqui, certo? Ou seja, se ele fosse maior do que 90 graus, esse lado aqui, ele estaria para cá, para a esquerda. Um exemplo aqui, tá ok? Seria maior do que 90 graus. Bom, como ele está para cá, ele vale menos do que 90 graus, certo? Esse ângulo aqui, ele é um ângulo agudo. Então, a afirmação 2 é falsa. Resposta certa, a letra D, não é? Porque aqui diz que somente a 1 e a 3, e a 2 é falsa também. Então, vamos ver se aqui deve ser verdadeira. Esse ângulo pode ser chamado de ângulo agudo? Exatamente, esse ângulo é um ângulo agudo, como eu falei. Alternativa certa, letra D. Questão 3. Durante visita na obra, o engenheiro responsável constatou que havia uma distorção nos ângulos do desenho da garagem. A ideia é que a garagem tenha formato de retângulo, com um ângulo de 90 graus. É claro, né? Isso aqui é uma característica dos retângulos. Os ângulos internos valem 90 graus. Entretanto, ele verificou que dois ângulos do quadrilátero que demarcam o desenho mediam 95 graus e os outros dois mediam 85 cada. Os ângulos 95 e 85 são classificados respectivamente como, ou seja, pessoal, o ângulo de 95 graus, qual é o nome que ele recebe? É agudo? Não. Por quê? Porque se ele fosse agudo, era menor do que 90 graus. É obtuso? Sim. Então, não é esse e nem é esse. E o de 85 graus é um ângulo agudo porque vale menos do que 90 graus, tá ok? Resposta certa, letra B. 4. O ângulo formado entre a parede da sala de Virgínia pelo tapete é um ângulo obtuso. Das alternativas abaixo, qual não pode ser esse ângulo? Pessoal, para ser um ângulo obtuso, ele tem que ser maior do que 90 graus, vou chamar o ângulo aqui de alfa, tá ok? E menor do que 180 graus. Ou seja, 95 é maior do que 90, 120 é maior, 88 não é maior, é menor. Resposta certa, letra C. 57 é maior e 100 é maior. Beleza? Então, o ângulo que não é obtuso desses 5 é 85 graus. 88, digo. No caso, ele é um ângulo agudo. Um ângulo cuja medida é 90 graus é chamado de, pessoal, é um ângulo reto, tá ok? Um ângulo reto. Um ângulo de 90 graus é um ângulo reto. Não vamos esquecer isso. Alternativa certa, letra E. Questão 6. O ângulo mede a abertura entre duas semi-retas. Ou seja, quanto maior abertas estão as semi-retas, maior será o valor do ângulo.
A principal unidade de medida do ângulo é o grau, e podemos ainda classificar os ângulos devido à sua medida, como agudo, reto, obtuso e raso. Assinale a opção correta em relação à classificação dos ângulos. Vamos lá. O ângulo de 90 graus é considerado agudo? Não. O ângulo de 90 graus é o ângulo reto. Falso. O ângulo de 180 graus é considerado reto? Não. 180 graus é o ângulo obtuso. Falso. Todos os ângulos maiores do que 90 graus são obtusos? Cuidado, pessoal, aqui é uma pegadinha, viu? O ângulo obtuso, ele tem que ser maior do que 90 graus, correto, certo? Porém, ele tem que ser menor do que 180 graus. Exemplo, 250 é maior do que 90 graus, correto? Mas ele não é obtuso, então não são todos os ângulos. Falso. O ângulo de uma volta tem 300 graus? Não, o ângulo de uma volta é 360 graus. O ângulo de 91 graus é um ângulo obtuso? Sim, ele vale mais do que 90 graus. Resposta certa, letra E. Questão 7. Observe na figura abaixo uma foto da Torre de Pisa, na Itália, famosa por sua inclinação em relação ao solo. Um trabalho de restauração fez com que a inclinação, que era de 5,5 graus, diminuísse para aproximadamente 4 graus, em relação à vertical. Desse modo, quanto mede atualmente o ângulo de inclinação da Torre de Pisa em relação ao solo? Olha só, pessoal, tá aqui o ângulo aqui, certo? Imagine aqui que aqui é o chão. E aqui é onde ele deveria ser, é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Porém, ela tem uma inclinação aqui agora de 4 graus. Quando eu tiro 90 menos 4, nos resta 86 graus, certo? Resposta certa, letra A. Vamos a contas agora, pessoal. Equação, tá? A gente vai trabalhar com equações agora. Lógico, utilizando o ângulo. Sabendo que o ângulo... sim, isso aqui é outra característica, pessoal. É como é que a gente lê os ângulos, tá? Ok? Isso aqui é importante, ó. Vamos supor aqui, ó. É AG. Então, o ângulo aqui, ó. É AG. Ou seja, é essa abertura todinha aqui, ó. Beleza? É assim que a gente representa ângulo. É AG. A gente vai no vértice, é AG. É reto, ou seja, essa abertura aqui é um ângulo reto. Um ângulo reto vale quantos graus? 90 graus. O valor do ângulo X é... Então, ele quer saber o valor de X na realidade. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos que essa abertura aqui é a F, mede 3x mais 24 graus. E essa medida aqui mede FAG, mede 4x menos 18 graus. Quando eu somar as duas, juntar as duas, não forma um ângulo de 90 graus? Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Vou juntar 3x mais 24, que é esse ângulo. Vou juntar mais esse aqui, 4x menos 18. Quando eu juntar os dois, tem que dar um ângulo reto, que vale quantos? 90 graus. Então, agora, eu vou somar o que tem x com x. 3x mais 4x, 7x. E vou somar o que não tem a variável. No caso aqui, subtrair. Bom, eu tenho 24. Tiro 18, 6. Beleza? Isso aqui é igual a 90 graus. Bom, como eu quero descobrir o valor de x, eu tenho que
jogar esse 6 para lá, ou tirar ele daqui na realidade. Como é que eu faço? Como isso aqui é uma equação, eu posso tirar números daqui, desde que eu tire número de lá. Então, eu vou tirar 6 daqui. Tirando 6 de um lado, também tenho que tirar 6 do outro. Na realidade, é o que o povo fala. Tá mais, vai para o outro lado, menos. Então, ficou aqui 6 menos 6 é 0. Ficou 7x é igual 90 menos 6 dá 84. Divide 7 em ambos os membros. X é igual 84 dividido para 7. 8 dividido para 7 é 1. Sobra 1. 14 dividido para 7, 2. Ou seja, o valor de x vale 12 graus. Alternativa correta, letra A. Questão 9. Na imagem abaixo, AOB, então vamos lá. AOB, esse ângulo todinho aqui, ó. É um ângulo raso. Se ele é um ângulo raso, ele vale quantos? Todo esse de vermelho, viu, pessoal? Vale 180 graus. É um ângulo raso. Assim, o ângulo DOC possui... Então, ele quer saber o valor desse ângulo DOC, essa abertura aqui, que eu vou pintar aqui de vermelho, certo? E vou chamar ela de X. Bom, para mim descobrir essa medida, basta juntar os três ângulos e igualar a 180. Então, vamos lá. X mais 23 mais 41 tem que dar 180 graus. Vou juntar 23 mais 41, x mais 64, 41 mais 23 dá 64, é igual a 180. Novamente, para tirar o 64 daqui, eu tenho que subtrair 64. X mais 64 menos 64 é igual a 180. Como eu subtrair de um lado, também tenho que subtrair do outro. X é igual 64 menos 64 é 0. 180 menos 64. Eu vou armar aqui para vocês verem. 0, tiro 4, não dá, pede emprestado. Fica 7, aqui fica 10. 10 tiro 4 dá 6. 7 tiro 6 dá 1. E o 1 abaixa. Ou seja, o valor do x é 116 graus. Alternativa correta, letra D. 10ª e última. Analisando a imagem, podemos afirmar que a medida do menor ângulo é... Bom, então aqui ele não quer saber o valor do x, certo? Ele quer saber a medida do menor ângulo. E eu acredito que a medida do menor ângulo seja essa aqui, ó. FAG. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, descobrir o valor do x. Descobrimos o valor do x, substituímos ele aqui e temos que fazer a conta, né, para saber qual é o valor que vai dar. Beleza? Aí, caso você queira tirar a dúvida para saber se esse é menor ou esse, podemos substituir aqui também para ver qual que vai dar menor. Então, vamos descobrir primeiro o valor do x. Juntar os três, isso aqui é um ângulo de uma volta, vale 360 graus. Então, vou juntar os três. 7x menos 5, mais 5x menos 24, mais 3x mais 14, vai dar igual a 360 graus. Bom, vou juntar o x. 7x mais 3x dá 10, mais 5x, 15x. Agora, vamos lá. Cuidado aqui, pessoal, ó. Você deve R$24, vai pagar 14, então você continua devendo.
você vai dever R$10, porque você pagou 14. Porém, você deve 5 aqui, ou seja, você está devendo R$15. Isso aqui é igual a 360. 15x menos 15 mais 15. Para tirar esse 15 daqui, eu somo mais 15 de ambos os membros. Ficou 15x é igual a 375. Divide por 15 e divide por 15. Nós iremos encontrar o valor de x, certo? Então, vamos lá. Vou dividir 375 dividido para 15. 2 vezes 15 dá 30. 30 menos 37 sobra 7. Baixo 5. 5 vezes 15 dá 75. Menos 75, nada. Ou seja, o valor do x é igual a 25 graus. Cuidado, pessoal. Ó, tem o valor aqui, ó. Mas não é a alternativa certa, tá? Repare a pergunta, ele não quer o valor do x, ele quer o valor do menor ângulo, tá? Então, eu vou pegar o 3x aqui, mais 14, e substituir o x que nós encontramos. Vai ficar 3 vezes 25 mais 14. 3 vezes 25 dá 75. Mais 14 vai dar 89 graus. Bom, até agora ele é o menor ângulo. Eu tenho que saber, aqui vale 89 graus essa abertura. Eu tenho que saber isso aqui, ó. 5x menos 24, para saber se vai dar menos do que 89, tá? Então, 5 vezes o x é 25 menos 24. Multiplica 25 vezes 5, dá 125. Menos 24, isso aqui vai dar 101 graus. Ou seja, o menor ângulo é 89 graus, ok? Resposta certa, letra B. Bom, pessoal, com isso encerramos a videoaula sobre a classificação dos ângulos e numa aula posterior iremos falar sobre os tipos de ângulos que existem, tá? E também sobre as operações com ângulos, adição, subtração, multiplicação e divisão, ok? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários. Até logo!